mensagem, ele veio num jumentinho. Então, Jesus foi humilde, né? Apesar dele ser filho de Deus, né? Ser Deus junto com Deus, ser um só, ele veio para gloriar o Pai. Então, ele não veio para se exaltar aqui na terra. Ele veio para viver como nós, né? Para a gente ter um exemplo vivo do que é para a gente ser aqui na terra. É Jesus que veio, fez e mostrou. Por isso que é tão importante a gente, e os pastores, já que a mensagem vai pastor, ser imitador de Cristo. A segunda característica de um pastor segundo o coração de Deus, e também de uma ovelha segundo o coração de Deus, é acolher, né? E isso está escrito em Lucas 5, 27 a 32. Vou ler rápido, irmãos, porque são 9 características e todas têm leitura bíblica. Então diz assim: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e ele disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Nós precisamos acolher os doentes, precisamos acolher aqueles que precisam do Espírito Santo, aqueles que estão lá fora, que são pecadores. Afinal, nós somos pecadores de fato, né? Mas nós estamos aqui na igreja, né? Mas nós precisamos acolher aqueles que são doentes na fé. Um pastor segundo o coração de Deus acolhe os doentes, acolhe os irmãos em Cristo, mesmo com seus pecados, acolhe os fracos na fé, acolhe a igreja, para chamar a igreja, para chamar aqueles que estão fora para dentro da igreja ao arrependimento, né? Muitas das vezes a gente não tem esse sentimento, essa visão que Deus tinha, que Jesus tinha aqui, de sentar com os doentes, de acolher os doentes, de entender, né? Igual a mulher adúltera também, quando os judeus queriam apedrejar ela, Jesus pega e fala: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus naquele momento acolheu a mulher, que naquele momento era considerada a mais pecadora do mundo, que pela lei daquela época tinha que ser apedrejada até a morte. Jesus acolheu, né, a mulher, porque Jesus fala que não veio ao mundo para julgar o mundo. Jesus veio para fazer cumprir a lei. Mas é importante a gente entender que a gente aqui, inclusive ele fala aqui que ele não veio para julgar o mundo em outra parte da mensagem, a gente não está aqui para julgar. Muitas das vezes a gente veste uma capa de igreja, né, como se fosse de santo, né, e acaba julgando as pessoas que estão lá fora. E se o nosso objetivo é trazer as pessoas para cá para dentro, para elas serem lavadas e remidas pelo Espírito Santo, lavadas e remidas por Jesus, o julgamento não vai ser uma forma de trazer elas para a gente. Não vai ser uma forma de acolher essas pessoas que estão perdidas no mundo, que estão fracas na fé. Então, não é uma coisa certa de se fazer. Tanto um pastor, né, como nós, ovelhas, também. A terceira característica também tem a ver com acolher, é amar. Em João 13, 34 e 35 está escrito assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. A nossa marca, né, é igual a assinatura de pintor, né? Tem assinatura no canto. Alguns pintores, inclusive, têm tipos de obra, né? Por exemplo, o Romero Brito tem aquelas obras todas em formas geométricas. Outros pintores, os especialistas em pintura, conhecem quem é o pintor apenas pela obra, pela assinatura. A nossa assinatura, a assinatura da igreja, é o amor. Aqui no último versículo, na última parte do versículo aqui, ele vai falar assim: nisto, amando, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor um com os outros dentro da igreja e um com os outros fora da igreja, e com todos, e com os pecadores, afinal nós somos pecadores.
Então, outra característica, né, outra característica de um pastor, segundo o coração de Deus, é ter amor. Uma característica de um cristão, segundo o coração de Deus, é amar. É a nossa marca. Amamos porque Ele nos amou primeiro. E assim seguimos o seu legado, transformando o mundo através do amor. Independente de quem seja. Porque amar aqueles que estão com a gente é fácil, né? Minha mãe já falou aqui uma vez. Tirando algumas exceções, geralmente as mães amam muito seus filhos, né? E tirando algumas exceções, geralmente os filhos amam muito suas mães. E isso é uma coisa natural. Afinal, a mãe nos criou, né? E o filho veio da mãe. Isso já está no nosso coração. A gente não precisa da palavra de Deus para falar isso. A palavra de Deus ela vai falar para a gente amar aqueles que não merecem ser amados. Amar os nossos inimigos. Amar apesar de quem seja. Da mesma forma que Cristo amou apesar de nós. O ministério de Jesus, ele não é lógico na cabeça do ser humano, né? Porque Jesus, Deus envia seu Filho para morrer por nós, morto por nós, né? E faz isso tudo com amor apesar de nós. O mundo estava perdido, né? O mundo se perdeu, pecou lá no Jardim do Éden. Aí Jesus teve que mandar um dilúvio de tanto que o mundo estava perdido. E o mundo se perdeu de novo e teve que enviar Jesus. Tudo isso é um amor apesar de nós mesmos. Nós não merecemos o sacrifício de Jesus, porque nós, através dos nossos pecados, crucificamos Jesus na cruz. Mas mesmo assim, apesar da gente, Jesus nos amou, né? Então, se Jesus, o Todo-Poderoso, nos amou, apesar da gente ter feito tudo isso, quem diria nós, né? Minha mãe adora falar, apesar de nós, né? Apesar de nós, Deus nos amou. A quarta característica é que o pastor, segundo o coração de Deus, é humilde. E nós vemos em João 13, versículos 12 ao 15. Depois de lhe ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Só para contextualizar, aqui Jesus chegou e lavou os pés de todos os discípulos, né? Depois deles ter lavado os pés, ele perguntou isso para os discípulos, né? Vocês compreendem o que eu lhe fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu sou, diz Jesus. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés um dos outros, porque eu lhe dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. O pastor e o servo de Deus, tanto da liderança, qualquer pessoa que esteja na igreja, tem que ser humilde a ponto de entender que todos nós somos iguais e diferentes. Por que diferentes? Por que não tem... por que tem uma pastora aqui e não tem 20 pastores? Por que tem um irmão que fica no data show, que sou eu? Por que tem o irmão Esdras que fica no som? Por que tem as mulheres adoradoras? Porque nós somos como se fosse um corpo. Cada parte do corpo importa igualmente, mas cada parte do corpo vai ter uma função diferente. Mas apesar de cada parte do corpo ter uma função diferente, toda parte do corpo trabalha com um objetivo só. Então Jesus, nesse momento, ele dá humildade, né? Ele expressa a humildade e ele fala assim: ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, né? Tive humildade, fiz isso, também vocês devem lavar os pés um dos outros. Entender que nós estamos aqui para ajudar uns aos outros e que ninguém é superior a ninguém é uma característica muito importante do pastor segundo o coração de Deus e também do cristão segundo o coração de Deus. O quinto passo, a quinta característica é exortar. João 2, de 13 a 21, diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados.
Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas, disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. E os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. A exortação, talvez aqui dessas características, seja uma das características específicas de um pastor, né? Não, às vezes não está no nosso objetivo exortar um irmão. Às vezes porque a gente faz isso de um jeito muito errado, né? A Bíblia vai falar como fazer, né? Aconselhar, falar para o irmão em privado, falar de novo, repetir. Mas essa é uma característica do pastor que tem que ser compreendida por nós. Que quando o pastor exorta, quando o pastor briga, quando o pastor chama atenção, é igual o pai quando chama atenção. Eu não entendo até hoje, irmãos, mas eu sei que tem que entender. Mas o meu pai, quando chama atenção, para mim, ele fala que eu vou entender quando eu crescer, tá? Então eu estou acreditando nele. Para mim é a coisa mais chata do mundo. Não tem sentido nenhum, tá brigando à toa, né? Mas ele diz que ele me ama porque ele faz isso, né? É engraçado que ele vira e fala assim: se eu não te amasse, eu não brigava com você, eu deixava você aí, né? Eu até falo, mesmo um pouquinho menos, você briga demais, ama muito, não é? Mas a característica do pastor que exorta, que chama atenção, que puxa a ovelha para um canto, né? É uma característica de amor. Por quê? Porque o pastor sabe que aquilo que você está fazendo não vai dar bom, né? Não vai dar boa coisa. Então ele vai falar com você para livrar você das consequências daquela coisa errada que você está fazendo. E isso é um ato de amor. A exortação é uma demonstração de amor. É uma forma que o pastor fala, né? Que está se importando com você. Porque se ele não se importasse, eu tenho certeza que para minha mãe seria muito mais fácil se ela simplesmente não chamasse a atenção de ninguém. Evitaria muita dor de cabeça, né? Às vezes tem um jeito certo de falar com a pessoa. Às vezes se você fala um pouquinho mais rude com a pessoa se sente ofendida. Às vezes você fala de um modo errado, né? Então, às vezes você leva essa preocupação para casa, né? Do jeito que está fazendo. Ai, tomara que fulaninho não continue nesse caminho, tomara... Então é muito mais fácil se a pastora chegasse aqui e só falasse de bênção, só parabenizasse irmão, só pregasse, só cantasse e não exortasse de fato. Mas não seria uma demonstração de amor tão grande. E quando não exorta, né? Quando a pastora não exorta, o pastor não exorta, ele não está tão preocupado com a igreja, né? A fim de trazer mais uma dor de cabeça para a pastora, que é exortar. Então o pastor se preocupa com a igreja e por isso vê a necessidade de, apesar de ser uma coisa que talvez alguns não gostem, ou apesar de ser uma coisa que talvez afaste algumas pessoas da igreja, ele tem que fazer, porque ele entende, se preocupa, que se aquela pessoa continuar seguindo aquele caminho, ela vai ter uma consequência que é ruim para a vida dela, né? Amém? Sexta característica é exemplo. Em João 2:23 está escrito assim: estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Em João 20:30-31 está escrito: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham ouvido em seu nome. E João 21:25 vai falar: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. O exemplo de Cristo é até hoje o testemunho que salva e liberta vidas do pecado. Tanto o que ele já fez no passado e tanto o que ele ainda fez. É o maior exemplo que a gente tem até hoje, né? Se a gente é imitadores de Cristo, é importante também, uma característica de um pastor segundo o coração de Deus, dar exemplo, né? Ser exemplo não só pelo que ele fala, mas pelo que ele faz. O faça o que eu digo e não faça o que eu faço,
não existe em nenhum lugar do cristianismo. Não existe em nenhum lugar do evangelho. Não deve existir em nenhum lugar do cristão. Não há espaço para não dar exemplo e só falar. Por quê? Porque às vezes quando o pai briga com a gente, né? Quando a mãe briga com a gente, fala pra gente não ver TV, mesmo que o pai veja TV, ele vai proibir a gente de não ver TV e a gente não vai ver. É verdade? É o não, porque não. Mas isso, quando a gente está evangelizando pessoas, né, quando a gente está servindo de exemplo, não funciona. Por quê? Porque eu não consigo obrigar alguém a aceitar Cristo. Eu posso obrigar alguém a ir à igreja. Eu posso obrigar alguém a ler a Bíblia. Eu posso obrigar alguém a estudar a revista. Mas eu não posso obrigar alguém a seguir Cristo. Não pode estar vindo aqui na igreja, mas estar com o coração completamente fora do mundo. Muitas das vezes, né, na maioria das vezes, essas pessoas, elas estão feridas pelo exemplo, né, da sua família, do seu pai, do seu pastor, porque ouve o que a família tem para fazer, ouve o que os cristãos falam, mas veem que não é, na verdade, né, não vive, que aquele cristão que fala aquilo, não vive o que ele fala. Então isso quebra completamente a sua palavra, né? Você pode pregar, pode falar, mas se você não fizer aquilo que você fala, você perde completamente a confiança daquela pessoa, né? Então o testemunho é a maior forma de evangelização. A gente tem células, a gente tem rede social, a gente tem panfletagem, a gente tem culto na praça, a gente tem várias outras formas de evangelização. Mas o simples testemunho é a forma mais eficaz de evangelização. Por quê? Aquele que começou tudo, né, que começou o cristianismo, que foi Jesus, ele está aí com o seu testemunho. Ele não entregou panfleto, né, ele não fez culto na praça, ele não tirou foto e postou com hashtag na rede social. Mas ele deu testemunho. Aquelas bênçãos, aqueles milagres que ele fazia, deu testemunho para as outras pessoas. E os milagres que eles fazem hoje continuam dando testemunho para muitas pessoas se converterem, né? E às vezes a gente não precisa nem falar que a gente é cristão. O nosso testemunho entrega que a gente é cristão. Por exemplo, quando Pedro negou Jesus, lá em Mateus 26, 73, alguns que estavam procurando Jesus, né, algumas pessoas que queriam prender Jesus, chegaram para Pedro e disseram assim: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Quando nós somos cristãos, nós devemos, nosso modo de falar deve nos denunciar, nosso modo de agir deve nos denunciar que nós somos cristãos. Para nós não precisamos falar necessariamente para uma pessoa ou para outra que nós somos cristãos. Às vezes a gente está no trabalho e a pessoa vem até a gente e fala: você é cristão, né? Não tem alguma coisa de diferente em você, né? Então a gente não precisa ficar falando que nós somos cristãos. Não, eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão. A gente pode até falar, mas o nosso exemplo é mais forte do que a nossa própria fala. A 7ª característica de um pastor segundo o coração de Deus é que o pastor fortalece a fé da igreja em Jesus. Mateus 14, 25 a 31. Fala assim: de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Jesus! E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? O que a gente tira aqui dessa palavra? Pedro estava olhando para Jesus, andando no mar, né? Algo impossível que a gente não faz hoje, pela fé em Jesus. Em determinado momento, Pedro para de olhar para Jesus e ele começa a olhar para o lado. E ele vê que tem ondas, né, que o mar está agitado. Então, o coração de Pedro é tomado de medo. Nesse momento que ele perde a fé, ele afunda, né? E Jesus vem lá, levanta a mão e dá até uma chamada no Pedro aqui: homem de pequena fé, por que você duvidou? O pastor, segundo o coração de Deus, ajuda as suas ovelhas a ter fé, mas sempre olhando para Deus, para Jesus.
Não é fé no pastor, não é fé na igreja, não é fé no emprego, né? Não é fé no salário, não é fé na família, é fé em Jesus, né? Porque se nós olharmos apenas para Deus e apenas para Jesus, nós sempre vamos ter esperanças. 8. A oitava característica do pastor segundo o coração de Deus é seguir a doutrina de Deus e buscar gloriar Ele. Em Jesus 8, 49 e 50, em João 8... Jesus é ótimo. Foi bom. Bordão. É para você estar atento, irmão, para você estar atento. Em João 8, 49 e 50, Jesus responde: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro o meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Jesus aqui estava falando, eu não procuro gloriar-me. Apesar de Jesus ser Deus, ele não procurava a glória dele na terra. Ele procurava a glória de Deus, né? Tanto que Jesus vem com um jumentinho, montado no jumentinho, coloca uma coroa de espinhos, é morto com morte de cruz, porque ele não queria que ele se gloriasse. Ali como Jesus, ele viesse com um rei poderoso, mas ele queria que a glória fosse do Pai. A glória é do Pai, somente dele. É para ele que nós estamos aqui, é por ele e é sobre ele, é tudo sobre Deus, né? Tem até uma música que fala assim, é tudo sobre você, nunca foi sobre nós. Então, um pastor segundo o coração de Deus segue a doutrina de Deus, fiel na doutrina de Deus, e busca gloriar a Deus, gloriar somente a Deus. Um pastor que se gloria, né, que busca a sua própria glória, não é um pastor segundo o coração de Deus. E um cristão que busca a sua própria glória, também, claro, não é um cristão segundo o coração de Deus. E o último tópico, né, a última característica que eu pensei sobre o pastor, sobre um pastor que segue o coração de Deus, segundo o coração de Deus, ora pelas ovelhas. Em João 17, 20 a 21, João 17 é uma oração que Deus faz pelos seus discípulos e por nós, né? Essa parte é a principal, que ele ora por nós. Ele fala assim, não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui, nesse momento, né, Jesus está orando por nós. Ele está orando, não oro somente por esses. Ele está falando dos discípulos, né, que ele orou pelos discípulos, está orando aqui para Deus, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Então aqui ele está orando pela gente. Quando a gente lê os evangelhos e a gente crê no amor de Jesus, aqui é uma oração que Jesus fez sobre nós, né? Para nós. O pastor da igreja, ele tem que orar. O pastor da igreja deve estar em oração constante pelas ovelhas e pela igreja. Nós, como irmãos, devemos orar pelos nossos irmãos. Nós devemos orar por nós, pela nossa família. Nós devemos estar em constante oração. Como fala uma música infantil, né? A oração é o telefone do céu. É como nos comunicamos com Deus, é por onde falamos com o Todo-Poderoso. Foi através da morte de Jesus Cristo que nós temos essa liberdade de falar com Ele. A partir do momento que a gente não ora, a gente basicamente a morte de Jesus não serviu para nada. Porque se a morte de Jesus deu a liberdade para a gente orar e a gente não usa essa liberdade que a morte de Jesus deu para a gente, né? A gente quer dizer que aquela cortina, né, rasgou de cima a baixo à toa. Porque a gente não está usando desse dom que Deus deu para a gente. Deus deu o dom de falar com Ele diretamente, através do sacrifício do seu Filho Jesus. Hoje, então, nós não precisamos levar a uma pessoa os pedidos que levem a outra, ou nós não precisamos sacrificar para que nossos pecados sejam expiados, né? Hoje nós temos a liberdade de falar com Deus diretamente. Quando não falamos com Deus, nós estamos abrindo a mão do benefício
do sacrifício de Deus. Então, vamos recapitular aqui as 10 características, as 9 características de um pastor segundo o coração de Deus. Primeira, é imitador de Cristo. Segundo, acolhe. Terceiro, ama. 4, Humilde. é humilde. Olha. 5, exorta. O 6, é exemplo. O testemunho, o exemplo. O 7º, fortalece a fé da igreja. Irmã Lida anotou, né? Fortalece a fé da igreja. Número 8, segue a doutrina de Deus e busca gloriar Ele. E o último, mas não menos importante, ora pela igreja. Então eu queria chamar a pastora aqui, para eu estar orando pela pastora. Eita. Ora pela pastora. Quer que eu dê para outra pessoa? É melhor, né? Ela está ali, babando. É. A Pega o balde, característica de Eliana. pastor, segundo, é babar as ovelhas. Ai. Babar ovelhinha é mole, né, irmã? Irmã Leda, vem cá orar pela pastora. Por favor. Vamos orar. Eu gostaria que todos ficassem de pé, né? Amém. Para a gente fortalecer nossa oração, orar pela nossa pastora. E graças a Deus, ela é uma excelente pessoa, excelente pastora. Afinal de contas, nós adoramos ela, né? Amém, né? E hoje é um dia muito importante para ela e para os pastores também, né? Não é só ela, tem vários, né? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, mais uma vez, Senhor, estou aqui no seu altar, Senhor, para te agradecer pela vida da minha pastora. Senhor, fortalece ela cada dia mais. Dê sabedoria, Senhor, para ela ensinar as suas ovelhas, ter paciência, Senhor, meu Deus. Capacita ela cada dia mais, Pai. Em nome de Jesus eu lhe agradeço. Amém. Amém. Amém.